A paz, povo de Deus. Uma das coisas que precisamos antes de lermos a palavra de Deus é orarmos para que Deus possa revelar a sua palavra. Uma das coisas que precisamos entender também é que as escrituras, elas foram escritas por um povo específico, numa cultura específica, ok? As escrituras foram escritas pelo povo judeu, ok? Então precisamos entender como é a cultura, como era a fala. A Bíblia ela foi escrita, o Antigo Testamento, no original hebraico, ok? Com algumas partes em aramaico. E o Novo Testamento no grego, koiné, um grego antigo. Então precisamos ter esse entendimento, que a Bíblia ela não foi escrita em português. E para ter completo entendimento, precisamos entender a história, o porquê, quando, onde, para que possamos entender de fato o que Deus ele quer falar conosco, ok? Todos aqueles que receberam o Espírito Santo também de Deus, o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia no entendimento e interpretação da palavra. Para isso precisamos orar todos os dias antes de ler, para que Deus ele fale aos nossos corações e nos ajude a compreender a Bíblia, ok? Então o primeiro passo, sempre ore, buscando entendimento e sabedoria da parte do Senhor para aprender mais da palavra de Deus, ok? Um segundo requisito que é interessante falar, quando lemos a palavra de Deus, a intenção é aprender mais de Deus, amém? Todos que vai ler a palavra, a intenção é aprender mais de Deus, ver o que Deus ele quer falar conosco. Então precisamos entender que ao ler a palavra, para ouvir Deus, precisamos entender o que Ele quer falar conosco, não o que nós queremos que Ele fale. Eu vou falar de novo para ficar bem entendido. Ao ler as Escrituras, precisamos querer ouvir o que Deus ele quer falar conosco, não o que queremos ouvir, porque Deus ele sabe o melhor para nós. A Bíblia ela vai dizer que os pensamentos de Deus e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Amém? Então, não se preocupe no que você quer, se preocupe no que Deus ele quer para você, porque o que Deus ele espera e tem preparado para vós é melhor do que nós pensamos. Amém? Então, tendo esse entendimento, vamos compreender melhor a palavra e o ensino das Escrituras, ok? A sua audição espiritual, né, a sua visão espiritual vai ser mais nítida, porque você vai ouvir o que Deus ele quer para você, não o que você quer ouvir. Uma das maiores dificuldades no tempo que vivemos, creio eu também no tempo passado, é que as pessoas, ao ler as Escrituras, elas leem mais a mente na Bíblia do que a Bíblia na mente. Vou falar de novo. Muitas pessoas não entendem e compreendem a palavra de Deus, não é porque não querem, mas é porque elas leem a mente delas na Bíblia do que a Bíblia na mente. Por quê? Porque quando lemos as Escrituras, queremos ouvir o que Deus tem para nos dizer, para nos ensinar. Então, esqueça tudo que você aprendeu, esvazie sua mente, se esvazie de si e começa a ler preocupado que Deus ele quer falar com você no texto, na palavra, no Espírito. Amém? Assim será melhor a absorção do conteúdo que você estiver estudando. Amém? Essas são algumas instruções que eu queria passar para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um.